Olá, nós somos o grupo 2N.5, que conta com as integrantes Cristiane, Elis, Marcela, Maria Cláudia e Rafaela. O tema do nosso projeto integrador é possibilidades de trabalho e do uso de tecnologias como apoio ao processo de ensino-aprendizagem. E o título do projeto é o uso das tecnologias como apoio do desenvolvimento da escrita em alunos de primeiro ano do Ensino Fundamental 1. Nós desenvolvemos o nosso trabalho na Escola Municipal João Arnaldo Andreu Avellaneda. Essa escola é situada na região periférica da cidade de Jales, no interior de São Paulo, e conta com as etapas de ensino do ensino infantil, que é o pré-1 e o pré-2, e o ensino fundamental ciclo 1, do primeiro ao quinto ano, e também o EJA, que é o ensino de jovens e adultos. Aí, para a gente estabelecer o problema que seria trabalhado no projeto integrador, nós fizemos uma primeira visita à escola no dia 28 de março de 2019. Nessa visita, nós conversamos com a diretora, Fabrícia, e com uma professora do primeiro ano do Ensino Fundamental 1, cuja sala foi definida como objeto do estudo. Elas demonstraram a escola, a infraestrutura, os recursos tecnológicos disponíveis, que são computadores com internet, data show. Falaram a quantidade de alunos na sala, que nesse caso são 28. E nessa entrevista, a professora destacou um problema relevante, que é sobre a questão de conseguir oferecer atividades de escrita que atendam às necessidades de todos os alunos ao mesmo tempo. A partir de então, o grupo começou uma investigação de possibilidades de trabalho com o uso de tecnologias como apoio ao processo de ensino e aprendizagem, que contemplem as expectativas e as habilidades relacionadas à escrita, já que a turma é heterogênea, ou seja, cada um está numa hipótese de escrita diferente. Então, foi definido o objetivo geral do projeto, que é minimizar as disparidades de escrita e leitura para facilitar o trabalho das diversas matérias estudadas, então fazendo com que os alunos avancem nos conteúdos e tornando eles aptos a interpretações de textos expostos, a respostas objetivas das perguntas formuladas, enfim. Então, os objetivos específicos também foram definidos, que são o desenvolvimento de atividades lúdicas, o uso das tecnologias como complemento da aprendizagem e avaliar o desempenho dos alunos durante e após o projeto. E para melhor proceder com essa investigação, nesse contexto, nós buscamos material disponível em revistas, periódicos, em artigos, na internet, para analisar o que já foi feito com o apoio de tecnologias em benefício da aprendizagem. E então nós encontramos vários artigos demonstrando o uso de tecnologias com aplicativos, sites para alfabetização. Então, nós também buscamos algum material para entender melhor sobre a questão da psicogênese da escrita, da língua escrita. Ou seja, quando diferentes tipos de hipóteses, até que a criança seja alfabetizada. Então, entre outros autores, a Emília Ferreira e a Ana Teberoski demonstraram que existem 4 hipóteses de escritas, que são a hipótese pré-silábica, que é quando a criança não consegue relacionar as letras com o som da língua falada. A silábica, que é quando a criança interpreta a letra à sua maneira, atribuindo o valor de sílaba a cada uma. Tem a silábico-alfabética, que é quando mistura a lógica da fase anterior com a identificação de algumas sílabas. E, por fim, a alfabética, que é quando a criança já domina o valor das letras e das sílabas. Então, a professora da escola nos forneceu a sondagem, que é a análise que ela faz das hipóteses de escrita de todos os alunos, que ela realizou no início do ano letivo. E essa sondagem é feita periodicamente para acompanhar o desenvolvimento dos alunos. Nessa turma, a gente tem as seguintes hipóteses: 3,5% estão no nível pré-silábico, 7% no nível silábico, 14,5% no nível silábico-alfabético e 75% no nível alfabético. Então, através dessas pesquisas e dessas informações que nós obtivemos da turma, o grupo então definiu aplicar jogos educativos
do site Brincando com Ariê, que se trata de uma plataforma online que proporciona a aprendizagem de maneira lúdica, né? E ele pode ser utilizado tanto no ambiente escolar quanto no doméstico, em casa, para estudar. Então, o site Brincando com Ariê, na aba de jogos educativos, conta com vários jogos, né? E dentre esses jogos, nós definimos para a atividade o jogo da Chapeuzinho e o Enigma da Floresta e o jogo Yuki no Caminho das Letras. Então, o primeiro jogo, Chapeuzinho e Enigma da Floresta, conta então com o nível fácil e com o nível difícil. Então, o nível fácil, a gente pode ver que tem a Chapeuzinho com um coelhinho e a criança tem que, com relação ao desenho, colocar a palavra correspondente para ir avançando de nível. Então, ela conseguiu, o coelhinho ganha uma cenoura. No nível difícil, que é um pouquinho mais avançado, a gente já não tem a figura para demonstrar o que a criança vai colocar no local. Então, ela tem que entender e colocar a frase correta, com o mesmo objetivo. Já o jogo Yuki no Caminho das Letras, trata-se do gatinho Yuki, que tem que chegar até a gatinha Luna. Então, para ele alcançar esse objetivo, ele tem que cumprir alguns enigmas. Então, a gente tem o nível fácil, médio e difícil. No nível fácil, ele tem que preencher a palavrinha com relação ao desenho e com relação ao som com a letra correspondente. No nível médio, ele já tem que preencher com duas letrinhas, né? Então, aqui tem a imagem, a gente coloca o som e ele preenche com duas letras. Já no nível difícil, a criança só vai ter o desenho como referência. Então, ela vai ter que preencher a palavra completa. E dessa maneira ir avançando de nível. Então, no dia 30 de maio de 2019, o grupo foi à escola para aplicar esses jogos demonstrados para a turma. Foi utilizado o laboratório de informática da escola e nesse laboratório ele conta com 10 computadores. Como a turma tem 28 alunos, eles foram agrupados pela professora em turma de 2 a 3 integrantes. E essa divisão foi baseada no agrupamento produtivo. Então, analisando-se as hipóteses próximas no sentido do desenvolvimento alfabético. Então, desse modo, a professora demonstrou aos alunos o modo como o jogo funcionava, utilizando um projetor, e primeiramente foi proposto o jogo Yuki no Caminho das Letras. E depois o jogo do Chapeuzinho e o Enigma da Floresta. Então, para os dois jogos, aos alunos com hipóteses mais avançadas, foram propostos os níveis mais difíceis, e já para aqueles alunos com hipótese inferior, foram trabalhados os níveis mais fáceis. E de uma forma geral, foi observado pelo grupo maior dificuldade dos alunos no jogo Chapeuzinho e o Enigma da Floresta, no nível difícil principalmente, porque o aluno ele precisa entender as outras palavras da frase para que essa faça sentido, para poder preencher com as palavrinhas. Então, mesmo estando na hipótese alfabética, não necessariamente o aluno domina completamente a leitura, né? Então, esse jogo proposto, voltado para a leitura, ele foi proposto com o objetivo de estimular a atividade da escrita. E no jogo Yuki, no Caminho das Letras, foi observado há uma dificuldade em identificar as letras corretas devido à pronúncia incorreta de alguns fonemas semelhantes. Por exemplo, na palavra sino, que a criança confundia o O com o I. Mas essa questão é um problema mais de ortografia que não é necessário que seja cobrado nessa fase inicial da alfabetização.
Agora, quanto às sensações e as impressões gerais, nós observamos que as crianças ficaram muito empolgadas, muito entusiasmadas com a experiência. Um fator que chamou muito a atenção foi quanto à concentração delas na atividade, que muitas vezes nos métodos tradicionais nem sempre é obtida, né? E um ponto favorável com relação a esse agrupamento das crianças foi que enquanto uma desenvolvia a atividade, as outras ao lado, os colegas ao lado no mesmo grupo, incentivavam, apoiavam, né? E então as crianças, quando questionadas se elas gostaram da atividade, elas relataram terem gostado muito da atividade e confirmaram que a prática ajuda na aprendizagem delas. E com essa experiência, foi possível analisar que os recursos tecnológicos são de grande auxílio na aprendizagem dos alunos, ainda que com turmas heterogêneas, como é o caso que vários alunos têm hipóteses de escrita diferentes. Não foi possível proceder com maiores análises devido à escassez de tempo, já que para um aluno passar de uma hipótese para outra, essa progressão é uma coisa que acontece a longo prazo. Então, dessa maneira, nós podemos concluir que as tecnologias, quando elas têm um propósito pedagógico, elas podem ser grandes aliadas na aprendizagem, por já fazerem parte do cotidiano das crianças e por trazerem possibilidades lúdicas que facilitam o processo de ensino e aprendizagem.